Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos na sua presença nesta noite, desfrutando dos seus cuidados, desfrutando da sua palavra. E louvamos a Deus por isso, graças a Deus que tudo isso provém da manifestação graciosa do nosso Deus e de suas eternas e insondáveis misericórdias. Nós louvamos a Deus por isso e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito, né? Por isso chegamos aqui exatamente neste culto de doutrina para aprendermos do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis e somente a palavra do Senhor pode nos auxiliar na correção, na educação, na admoestação dos nossos filhos. Por isso, precisamos do Senhor, precisamos do pastoreio do nosso Deus, por meio de sua palavra e do seu Santo Espírito, produzindo arrependimento, quebrantamento em nossos corações, para que assim possamos servi-lo com integridade e com fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Nesta noite eu gostaria de convidar os santos que aqui estão, bem como os que estão em casa nos assistindo, para que possamos orar ao Senhor pedindo então o seu direcionamento. Portanto, nesta noite curvemos as vossas cabeças. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, obrigado pelo teu imensurável, incompreensível e eterno amor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas duram para sempre. Enaltecemos ao Senhor nesta noite, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. O Senhor tem demonstrado dia após dia a tua fidelidade. O Senhor tem demonstrado dia após dia o teu amor, o teu perdão, as tuas misericórdias. Senhor, como pecadores e merecedores, nós só temos que te agradecer. Só queremos render louvores ao teu nome, render graças ao Senhor por causa de Jesus Cristo e por meio dele que nós temos a vitória. Senhor, glorifica o teu nome nesta noite, ó Pai. Que o Senhor em tudo seja enaltecido, que a tua glória, o teu caráter trinitário seja revelado a nós. Senhor, que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações, nos corrigindo, nos exortando, nos edificando, Senhor, nos admoestando. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque isso é fruto do teu amor por nós. Senhor, te agradecemos por Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que foi morto para nos substituir, Senhor. Nós te louvamos pelo teu Espírito Santo, pelos dons que tem nos outorgado, por tua graça mediada pelo teu Santo Espírito, em quem aplicou em nossos corações a obra da redenção. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom dia após dia, mesmo sem nós merecer. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nesta noite e que o Senhor possa conduzir as nossas vidas em triunfo, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Enaltece o teu nome, que possamos diminuir e que o Senhor cresça, ó Deus. Que o Senhor, nesta noite, por intermédio do teu Santo Espírito e da tua palavra que será proclamada nesta noite, possa alcançar os nossos corações. Daqueles que aqui estão, bem como dos que estão em casa. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós precisamos do teu auxílio. Nós precisamos, Senhor, do teu suporte, da tua sustentação. Se não for ao Senhor, como diz a tua palavra, o que seria de Israel? Graças a Deus, graças ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Nós te louvamos porque todas as vezes que o adversário tentou nos abater, as tuas onipotentes mãos estava e está sobre nós. Obrigado, Senhor, por isto, ó Deus. Portanto, ser conosco, Senhor, nesta noite.
nos louvores, na oração. Abre, Senhor, que os teus ouvidos estejam abertos à oração neste lugar, as intercessões que faremos, se o Senhor permitir, por nossos irmãos que estão hospitalizados, que o Senhor possa assisti-lo, que o Senhor possa tirá-los de lá, Senhor, com tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos cantar os salmos e hinos 335. Salmos e hinos 335. Vamos louvar ao nosso Deus. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo quanto é meu Senhor. Tudo, Cristo amado, deixarei por teu amor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, quero ser somente teu. Tão submisso aqui, vivendo como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Quanto gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4 até o verso de número 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor alcance os nossos corações quando falamos de uma educação redentiva. Meus amados irmãos, seguindo então a nossa liturgia aqui, nesta noite eu quero convidar a nossa missionária Gorete. Ela vai estar orando pelos enfermos, em especial apresentar a nossa irmã Isabelle, um quadro muito complicado, irmãos. Pelo amor de Deus, não deixe de durante o dia reservar um tempo de oração por nossa irmã. O coração fica muito aflito, a gente quer visitar, mas não pode, a gente quer entrar dentro daquela sala para orar e não pode. Mas nós cremos, irmãos, num Deus que pode ir lá. E é esse Deus que nós devemos clamar, que nós devemos buscar, mesmo que fisicamente estejamos impossibilitados, mas as nossas orações não estão impedidas de alcançar o trono da graça de Deus, e somente o Senhor pode fazer isso. É assim que cremos. Portanto, a nossa missionária Gorete vai estar orando por nossa irmã Isabelle, para que o Senhor ouça o nosso socorro, que o Senhor ouça o nosso clamor e que possa visitar a sua serva nesta noite, irmãos. Missionária Gorete. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos sim, irmãos, continuar orando por Isabelle e por todos os que se encontram enfermos, também pelo Hoffman, que é o filho de uma irmã aqui da Primeira Batista, que está também na UTI, precisando das nossas orações. E de todos aqueles, do Flávio também, né? E a gente vai lembrando dos pedidos que nos chegam, para clamarmos. Sabemos que o Senhor é o único que não encontra barreiras para chegar até onde nós suplicamos. Vai ali, Jesus. Para Ele não há barreiras, amém? Santo e eterno Deus, Pai que estás nos céus, ó Deus amado, Deus fiel, Criador dos céus e da terra, Criador da vida. Ó Deus, neste momento, como igreja do Senhor, estamos clamando, Senhor, pela saúde, meu Deus. Quantos enfermos, quantos pedidos de oração. Ó Deus, Tu és misericordioso, Tu és médico por excelência. Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, neste momento, clamamos a Ti pela vida de Isabelle, Senhor. Visita, ó Deus, aquele leito. Em nome de Jesus, muda aquela situação, opera a cura divina. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Deus amado e fiel, também ser com o Hoffman. Ó Deus, visite aquele homem naquele leito. Visite, Jesus, tenha misericórdia.
Os pedidos que nos chegam de socorro por oração, nós só podemos orar e pedir que o Senhor opere um milagre, em nome de Jesus, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Para Ti nada é impossível, glória a Deus. E não há uma só enfermidade que o Senhor não possa curar, porque o Senhor opera sinais e maravilhas. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Clamamos a Ti também pelos familiares, Senhor, que vivem nessa expectativa. Pai, tem misericórdia, em nome de Jesus. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Também colocamos aqueles que estão em casa, enfermos, estão de quarentena. Senhor, opera, Senhor. Estende Tua bondosa mão. Também abençoa os médicos, enfermeiros, toda a equipe que trabalha, Senhor, nos hospitais, Senhor. Ó Deus da sabedoria, em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor faz, só o Senhor opera. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, salmos e hinos com a nossa irmã Lia. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. É o número 53. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falais. Jesus, em quem confio, é para mim e os seus caminho sempre aberto ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa e salutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os gemidos seus, felizes achegados ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao coração de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Meus amados irmãos, o nosso presbítero Jaelson, ele vai estar orando pelas famílias, em especial apresentar os pais que estão enfrentando dificuldades com seus filhos, de relacionamento, de educação. No contexto que nós estamos vivenciando, irmãos, muitos pais têm desistido desse processo educacional e têm buscado aquilo que nós já chamamos, já intitulado da babá, né? A babá tecnológica, que é o celular. Coisa mais simples, dá o celular, acabou-se os problemas, a zoada, o barulho. Mas não sabem os pais que este tempo de desistência, de abandono dos filhos, será um dano muito maior lá na frente. Que o Senhor possa nos ajudar no pastoreio dos nossos filhos. Presbítero Jaelson. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero também cumprimentar a todos neste momento que em casa estão, com a santa glória da paz do nosso Senhor Jesus. Irei orar pelas famílias. Quero deixar aqui apenas um versículo no livro do profeta Jonas, capítulo 2, o 1, que diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Amém? É este Deus, o mesmo Deus de Jonas, é o mesmo Deus, dono das causas impossíveis, que iremos clamar neste momento. Neste momento, em nossas orações, tudo que pedimos a Deus é para que Ele ouça o nosso clamor, nossas súplicas e as nossas orações, porque o nosso Deus é um Deus que ainda ouve a oração de um justo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grandioso és tu, ó Deus. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de tudo o quanto nós estamos vivenciando, enfrentando. Tu sabes, Senhor, este momento que estamos passando e na maioria das vezes se preocupamos. Na maioria das vezes, Senhor, nós ficamos assustados com algumas situações. Nós ficamos frustrados, Senhor, com as coisas que todos os dias nós ouvimos e vimos com os nossos olhos. Mas sabemos que há um Deus todo-poderoso que está acima de todas as coisas, que nada para ti é impossível, Senhor. Por isso que em oração nós clamamos e suplicamos a um Deus que tudo pode. Nós suplicamos a um Deus que conhece todas as coisas, que tem o poder para mudar todas as coisas. E neste contexto em que vivemos, Senhor, em que a família está sendo atacada, em que a família está sendo, Senhor, de certa forma, o alvo de ataque, porque sabemos que quando ataca a família, ataca tudo aquilo que o Senhor planejou e tudo aquilo que o Senhor projetou, mas nada, Senhor, tudo aquilo que está em teu controle, em tuas mãos, nada, ninguém poderá frustrar os teus planos para com a tua redenção humana. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas neste momento caótico em que nós vivemos, nós pedimos socorro ao Senhor. Nós te apresentamos todas as famílias, essas famílias brasileiras, as famílias que o Senhor o formou, as famílias que está sendo aí, Senhor, destraviada, que está sendo de certa forma atacada de uma forma terrível, mas sabemos que nada daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para o teu povo, a família da qual o Senhor o conhece, o Senhor o planejou, nada poderá frustrar os planos do Senhor. E neste momento, Senhor, te apresentamos aqueles pais e mães que estão enfrentando dificuldades e lutas para com as suas famílias, seus filhos,
porque, Senhor, os pais e as mães são responsáveis pela criação dos filhos, mas na maioria das vezes nós se perdemos, na maioria das vezes por conta da corrupção, por conta dos ensinamentos, Senhor, por conta de tudo aquilo que vem ao encontro, ao contrário dos ensinamentos, dos princípios do Senhor. Mas nós precisamos entender que não podemos jamais tirar os olhos e sair do foco, que verdadeiramente não podemos jamais tirar os olhos, nossos olhos têm que estar sempre fitados no Senhor, porque sabemos que só de Ti virá o nosso socorro. É por isso, Senhor, que nós ainda temos essa esperança, é por isso que nós ainda não perdemos as nossas esperanças, porque sabemos que a nossa esperança está no Senhor, o Senhor da glória, o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, neste momento, Tu sabes, aqueles que estão enfrentando lutas, muitas lutas, dificuldades, e estão, Senhor, sem destino, estão, Senhor, sem direção, mas eu sei que o Senhor é o Deus que nos dá a direção, o Senhor é o Deus dos céus, o Deus que é o único que poderá, Senhor, neste momento, nos dar esta ajuda. Que o Senhor derrame sobre nós, sobre toda a família, a Tua graça. O salmista diz que a Tua graça ela é melhor do que a vida. Então, Senhor, sem a Tua misericórdia e a Tua graça, neste momento, nós estamos, Senhor, talvez sem força. Nós estamos, Senhor, sem força, mas Tu és a nossa força. Buscamos essa força em Ti. Confiantemente, nós depositamos esta confiança no Senhor, porque sabemos que se perder esta confiança, não temos mais o que fazer. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Deus que tem nos sustentado até aqui. Se até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor irá nos ajudar. Ó Senhor, neste mundo em que nós vivemos, mas o Teu Filho amado Jesus Cristo disse que neste mundo nós ia ter aflição como temos, mas sabemos que no Senhor somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Senhor, continua nos ajudando, continua, Senhor, nos dando a Tua graça. Abençoa neste momento a cada pai, aqueles, Senhor, que estão sem força, aqueles que estão perdendo, Senhor, o sentido da vida, aqueles que não têm mais para onde, a quem, talvez aqui neste mundo, a quem recorrer, mas ainda temos o Senhor. E sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. Sabemos que o Senhor jamais nos deixará de nos ajudar e de nos socorrer nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Nos ajude, Senhor. É assim que eu oro neste momento, já crendo que dos céus, do Teu alto e sublime trono, o Senhor ouvirá nossas orações, as nossas petições, porque sabemos que é o Deus que nós oramos e pedimos, é um Deus vivo, é um Deus que está aqui, é um Deus de ontem, o de hoje e o de sempre, é um Deus que não mudou. E assim nós te oramos e te agradecemos pelos méritos de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar louvando ao Senhor, e com esse louvor nós iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E nesta feita eu gostaria de convidar a nossa irmã Marília Araújo, e ela vai estar louvando ao Senhor, salmos e hinos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. O 244.
Estou só procurando aqui, porque tá... Esse negócio de tablet não é comigo não, viu, gente? Estou chegando. Falta só 10. Amém. Bom estar na casa do Senhor, render graças a Ele e agradecer, né? Eu disse a Pedro disse a mim, não quero ir para a igreja não, mãe. Eu disse, por que você não quer ir para a igreja? Quer ir para a igreja não, estou com muito sono. Eu digo, é mesmo. Depois a gente vai para a igreja, que a gente vai agradecer ao Senhor a nossa salvação. Pô, não, eu digo, vai sim, irmão. Tá vendo? E o filho do pastor está meio rebelde. Eu disse, ora agora na cabeça desse menino. Amém. Vamos louvar ao Senhor e possamos orar pelos nossos filhos, né? Porque filho de crente pode não ser crente, viu, irmãos? Mas a gente tem que fazer a nossa parte como pais. Em nome de Jesus. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado, Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, com reverência adoram ao grande Salvador. Eita, gente. Milhares e milhares... Eu estou perdida aqui. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito
Salvador. Amém? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então dar continuidade. Eu gostaria de convidar os santos para abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, carta aos Efésios. Capítulo 6, verso de número 4 apenas. Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por Tua palavra, pois temos em grande estima como um tesouro mais precioso para nós, e melhor ainda para a correção da nossa casa. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, produzindo em nós um duplo milagre. Faça com que enxerguemos a Tua luz e nos dê olhos para isso. Olhos, Senhor, nos ajuda. Abençoa cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme prometi no último domingo, meu objetivo nessas reuniões de doutrina e nos domingos vai ser trabalhar sobre família, até porque o mês de maio é considerado o mês da família. E eu quero, nas quintas-feiras, tratar exatamente sobre a educação dos filhos, relacionado mais como os nossos filhos lida com a tecnologia. Nós vamos ver na próxima semana sobre o impacto da tecnologia na educação dos nossos filhos. Mas hoje eu quero refletir com vocês sobre a educação redentiva, a prática da educação cristã como instrumento para a restauração dos nossos filhos. O meu objetivo nesta noite é mostrar que a educação cristã é um dos caminhos, por que não dizer o melhor, utilizado pelo maior e melhor educador, Cristo Jesus, visando a restauração da nossa família, em especial aqui dos nossos filhos. Meu objetivo vai ser exatamente fazer isso baseado em duas verdades apenas: na instrução e também na não provocação da ira. Nós vamos ver isso neste verso de número 4. Mas eu gostaria de introduzir nesta noite com algumas perguntas reflexivas. Por que os nossos filhos agem de modo impiedoso? Agem como ímpio muitas vezes. Porque os comportamentos são, na maioria das vezes, contrário ao princípio ou aos princípios estabelecidos por Deus.
Por quê? Porque muitas vezes os nossos filhos resolvem acordar e estragar o nosso dia. Você já acordou pela manhã e foi aquele dia atribulado, simplesmente porque seu filho resolveu acordar e estragar o seu dia? Nós vamos ver que isso não é uma intenção dele. Nenhum filho acorda dizendo: hoje eu vou estragar os dias dos meus pais. Porque ele nos vem fazendo uma atividade e não move um dedo para nos ajudar. Principalmente aqui, quem é pai, quem é mãe de filhos já adolescentes ou alcançando a juventude, não é? A idade adulta, ele vê ou ela vê a mãe lavando a louça, lavando as roupas, mas não tem coragem de mover um dedo. Não tem coragem nem sequer de remover o prato que estava em cima da mesa e colocá-lo na pia. Por que os nossos filhos agem assim? Porque há uma irritação excessiva, brigas entre irmãos, preguiça, irresponsabilidade e escolhas insensatas. Por quê? Como minha esposa disse, meu filho tem 2 anos, mas pense num contexto difícil. A natureza adâmica se revela diariamente, só basta o irmão dele, mais velho, de 8 anos, pegar um objeto que ele não estava usando, que ele diz: eu quero esse objeto. Por que brigas entre irmãos? Preguiça, irresponsabilidade, escolhas insensatas. Quantas vezes nós não advertimos, exortamos, instruímos, mas ainda assim os nossos filhos resolvem fazer escolhas insensatas. Por quê? Meus irmãos, é necessário que entendamos que, como pais, não lidamos apenas com o mau comportamento, mas com uma condição que produz esse mau comportamento. Ou esses. O problema não é o comportamento, é a condição em que nossos filhos se encontram. Podemos ilustrar com o iceberg. O que os nossos filhos manifestam são apenas o que se pode ser identificado na extremidade do iceberg. Mas existe abaixo da superfície, meus irmãos, algo muito mais profundo. É o que veremos no decorrer dessa mensagem. Mas a princípio eu gostaria de analisar o grande causador da condição dos nossos filhos hoje serem e agirem do modo conforme nós apresentamos aqui. Nós não podemos esquecer de Gênesis capítulo de número 3. Quando os nossos primeiros pais resolvem desobedecer a Deus. Quando os nossos primeiros pais resolvem agora, em busca de uma autonomia, em busca da exaltação dos seus próprios corações, ou desobedecerem ao seu Criador. E com isso nós observamos que houve uma quebra de relacionamento com o Criador e com o Senhor de todas as coisas. E a consequência disso foi que o pecado agora foi introduzido no mundo. Mas o pecado não foi apenas introduzido, o pecado trouxe as suas consequências. E a consequência última do pecado é a morte. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ver que essa quebra de relacionamento não foi apenas uma quebra de relacionamento vertical entre Deus e o homem, mas foi uma quebra de relacionamento horizontal entre o homem e o homem, entre o homem e a criação. Nós temos aí 3 esferas que foram afetadas diretamente por causa do pecado. Você observa que essa quebra de relacionamento,
ela não afeta apenas o homem com Deus, quando Deus resolve expulsá-los do jardim, mas essa quebra de relacionamento afeta o homem com o homem, quando Adão olha para sua mulher agora e diz: a culpa, Senhor, foi da mulher que tu me deste. Eles não conseguem mais se entenderem, eles não conseguem mais se relacionar harmonicamente. E daí você já pode ter uma noção como é o seu casamento. Por aí você sabe que a condição hoje de brigas e intrigas numa relação intrafamiliar é exatamente o resultado dessa quebra de relacionamento vertical e horizontal. O homem, ele não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é um pecador. Não são as ações, é a natureza, é a condição deste homem hoje. Por isso os nossos filhos se revelam do modo como eles se revelam. Eles agem exatamente, não apenas por causa dos seus comportamentos, mas porque a sua condição hoje é de perdido. Os meus amados irmãos, como estamos tratando de uma educação redentiva, eu jamais iria deixar você sair daqui nesta noite sem lhe mostrar os caminhos para a redenção dos seus filhos. Devemos lembrar do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso de número 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. As palavras de Jesus nos fornecem um entendimento correto que apontam para a condição dos nossos filhos, meus irmãos. Os nossos filhos estão perdidos. Certo autor conhecido como Paul Tripp, ele vai dizer que os nossos filhos não são meramente desobedientes. Eles são desobedientes porque estão perdidos. Nossos filhos não estão simplesmente fazendo escolhas insensatas. Eles fazem escolhas insensatas porque estão perdidos. Nossos filhos não têm dificuldade de relacionamento com os irmãos. Eles têm dificuldade de relacionamento porque estão perdidos. Nossos filhos não são apenas preguiçosos, são preguiçosos porque estão perdidos. Nossos filhos não resistem à nossa autoridade simplesmente, eles resistem à nossa autoridade porque estão perdidos. Meus irmãos, todos os problemas com os quais lidamos resultam de algo mais profundo que deve ser o foco de nossa atenção e entendimento. Por isso que eu disse na minha introdução, o que os nossos filhos manifestam são apenas a ponta, a extremidade do iceberg. Há um problema maior abaixo da superfície. Não basta corrigir o comportamento. É necessário que pastoreemos o coração dos nossos filhos. Você pode chegar, dar uma dura no seu filho, na sua filha, dizer: eu quero que amanhã, meio-dia, você lave os pratos. Ele vai fazer isso em 3 dias, no máximo. Mas no 4º dia ele começa a manifestar os mesmos comportamentos antes de sua exortação. Você vai adverti-lo acerca das decisões insensatas que ele tem tomado. Ele vai mudar por 1 semana, 2 semanas no máximo, mas depois vai voltar a manifestar as mesmas decisões insensatas. Não basta corrigir o comportamento, é necessário que pastoreemos o coração dos nossos filhos. A educação cristã no lar é um dos caminhos que Cristo usa para redimir os nossos filhos, meus irmãos. Pois afinal de contas, Ele veio buscar e salvar o perdido. Entenda que no plano redentivo os nossos filhos estão inseridos. Em um diálogo com seus discípulos na casa de Pedro, ele chamou uma criança e disse: vocês têm que ser como ela. E ali está um filho da aliança, um eleito.
Como disse certo comentarista conhecido como John Milton, o alvo do ensino é reparar as ruínas dos nossos primeiros pais pela reconquista do conhecimento correto de Deus e, a partir desse conhecimento, amá-lo, imitá-lo e ser como Ele. O que é que nós vamos fazer? Por meio de Cristo e Sua palavra, irmãos, resgatar os nossos filhos e levá-los a amar e a imitar e ser como Cristo. Mas então eu pergunto, como restaurar os nossos filhos? Como podemos reparar os danos causados pela queda? Por meio do Espírito Santo, irmãos, ou inspirado pelo Espírito, o apóstolo Paulo nos mostra os caminhos. Efésios capítulo 6, verso de número 4. E aqui nós encontramos a nossa primeira verdade. Não provocando a ira aos nossos filhos. Interessante que este verbo ele se encontra exatamente no imperativo, presente ativo. É uma ordem, e é uma ordem contínua. O que essa primeira verdade ela significa dentro do contexto deste texto? É bem verdade, meus amados irmãos, que o termo utilizado por Paulo aqui se refira mais diretamente ao pai. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Ele se refere ao pai, porque Paulo tem uma estrutura na sua cabeça. Paulo sabe quem é o representante federal da casa. E Paulo não faz isso como é acusado por muitos, como sendo machista ou legalista, não. Paulo faz isso à luz de um princípio bíblico. Paulo se volta para onde? Para Gênesis. Você observa mesmo na estrutura da queda, no capítulo de número 3, no verso de número 8 e verso de número 9, mais precisamente, o verso de número 8, o Senhor não procurou Eva. Mesmo sabendo Deus, em sua onisciência, que Eva foi o caminho para a queda. Mas o Senhor procura quem? Adão. Por quê? Porque Adão era exatamente o representante, aquilo que nós chamamos de cabeça. Adão era o sacerdote da sua casa. E aqui Paulo se volta mais precisamente para os pais. Por quê? Porque a estrutura é a mesma. A ideia de Paulo aqui é que os maridos, eles são os responsáveis pela educação dos seus filhos. Como nós vimos em algumas vezes na nossa escola bíblica dominical e principalmente num livro chamado Teologia da Educação Cristã, o autor vai mostrar que as crianças ficavam com as mães até o 4º ano de idade e depois era passado para os pais, exatamente para aprender uma profissão. Porém, nós entendemos, à luz de toda uma progressividade da revelação, que mesmo esta responsabilidade, tanto sobre os pais, e nós vamos ver 2 razões destas aqui sendo destacadas, mas também nós não negamos a importância e o papel da maternidade da mulher. Afinal de contas, ela também com a queda sofre a consequência disso. E multiplicarei as tuas dores de partos. Há implicações neste verso, de que o processo educacional é doloroso. É como uma dor de parto. Podemos destacar aqui 2 razões do motivo pelo qual Paulo se direciona a os maridos. Porque é sobre eles, os maridos, como cabeça de suas respectivas famílias, que principalmente repousa a responsabilidade da educação dos filhos, e em segundo lugar,
talvez também porque em certos casos, ainda mais que as mães precisem, eles, os filhos, da admoestação de que aqui lhes é dirigida. Às vezes, esta exortação não era apenas para os filhos, mas também para as esposas. Faz parte do pastoreio da família. Meus amados irmãos, mas no presente texto, tendo em vista a série de destaque de atribuições funcionais, visando a aplicabilidade da espiritualidade cristã, conforme Efésios 5,18, por exemplo, quando Paulo vai dizer: não vos embriagueis com um vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo vai mostrar como isso deve ser aplicado. E Paulo vai fazer isso dentro de uma relação familiar, bem como dentro de uma relação trabalhista. Paulo vai mostrar que uma mulher espiritual, uma mulher cheia do Espírito Santo, é uma mulher que se submete ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Paulo vai mostrar ainda que um marido espiritual, um marido temente a Deus, um marido cheio do Espírito Santo, é um marido que ama a sua esposa, que cuida, que zela, que faz tudo por ela. Em consequência disso, Paulo vai mostrar que um filho espiritual é um filho que se submete em obediência aos seus pais. E um pai espiritual é um pai que não provoca ira, mas educa, instrui, disciplina e admoesta no Senhor os seus filhos. Paulo vai mostrar que um servo ou um empregado cheio do Espírito Santo é um empregado que se submete em obediência ao seu patrão. E um patrão cheio do Espírito Santo é um patrão que honra os seus empregados em tudo que lhe é merecido. Portanto, meus amados irmãos, mas observe que no que compete à primeira advertência de Paulo, não provocar a ira. Eu gosto muito de uma expressão de um dos pais da igreja, conhecido como São João Crisóstomo. E ele traduz isso aqui dizendo: não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. Os pais não devem dar aos seus filhos motivos de revolta contra eles. Mas então, irmãos, você tem um texto paralelo que se compara a isso, por exemplo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 21, talvez isso se torne mais claro, pois a expressão do termo aqui é o mesmo, quando Paulo vai dizer: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Mas a pergunta é: quando que provocamos os nossos filhos à ira? Quando é que nós estamos levando os nossos filhos a se revoltarem contra nós? Eu gostaria de destacar 3 aqui nesta noite. Em primeiro lugar, por um excesso de proteção. Por uma proteção excessiva. Os pais e também as mães vivem tão dominados pelo medo de que algo de ruim suceda a seus filhos, que procuram cercá-los de todos os lados, dizendo: não façam isso, não façam aquilo, não saiam daqui, não vão para lá, a ponto de este processo de mimo chegar ao clímax. Tem um livro que eu estou lendo, esse livro não está em português, que significa The Coddling of the American Mind. How good intentions and bad ideas are sent up a generation for failure. Que significa a mente mimada da América. Quando boas ou como as boas intenções e mais ideias estão preparando uma geração para o fracasso. A ideia do autor, ele diz algo extraordinário. São 2 autores, são 2 psicólogos que fizeram análises a partir do TCC, que nós chamamos de teoria cognitivo-comportamental.
É interessante que eles chegam a dizer, que é o Greg Lukianoff e o Jonathan Haidt, ele diz que prepare a criança para a estrada, e não a estrada para a criança. É interessante isso aqui, por quê, irmãos? Porque muitos pais, em lugar de preparar a criança para a estrada, estão preparando a estrada para a criança. Em lugar de capacitarem os filhos para viverem as suas vidas em independência e autonomia, eles estão exatamente construindo estradas para os filhos. Sabe aquela ideia de, em lugar de estar atrás, guiando, conduzindo, instruindo, os pais estão aonde? Ao lado, e muitas vezes na frente, com a super proteção. É interessante que eu olhando e lendo isso, eu me lembro da geração Mertiolate. Hoje nem arde mais, é uma coisa muito sofisticada. A criança cai, não sofre nem os danos. Lembra quando nós caíamos, principalmente o que conhecemos como os baby boomers, né? A geração aí de 1960. Eu até alcancei essa época, mesmo sendo parte dos centennials, da geração Y, né? Mesmo fazendo parte desta geração, eu alcancei. Você vê que quando se aplicava o mertiolate, doía demais. Ardia, queimava. Nós tínhamos mais medo do mertiolate do que da própria queda. Nós já sabíamos, quando víamos de longe aquele produto vermelhinho, misericórdia. Sabe o que é interessante, pais? É que aquela ardência fazia parte do processo da cura. A dor fazia parte do processo da cura. Em seu livro, a Jean Twenge, intitulado como Geração I, a geração da internet. O subtítulo do livro é interessante, porque as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente desesperadas para a idade adulta. E ela diz o seguinte, começando com os millennials, ou millennials, que é a geração nascida em aproximadamente 1981 a 1984. E depois se acelerando com os centennials, que é a geração I, a geração da internet. A adolescência está sendo novamente encurtada, pois a duração da infância aumentou, com adolescentes tratados mais como crianças, menos independentes e mais protegidos do que nunca pelos pais. Com isso, a adolescência se tornou uma extensão da infância, do que o início de uma vida adulta. Observe que coisa interessante esse insight aqui da Jean Twenge. Ela diz o seguinte, antigamente, por exemplo, nós temos um exemplo disso. Você quando chegava na adolescência, qual era o seu anseio? Alcançar a fase adulta. Por quê? Porque você queria você foi criado com sua independência, não com muita superproteção. Hoje não. Hoje, crianças, adolescentes de 15 anos têm uma mente de uma criança de 13. Um de 18 tem uma mente de um de 15. Por quê? Não estão sendo preparados para alcançar uma fase adulta. Poucos dos adolescentes hoje pensam em ter uma habilitação. Até mesmo quando chegam à fase dos 18 anos. Sabe por quê? Os pais vão levar na escola. Eles não precisam se preocupar com isso. Não só vão levar, como também vão buscar. Não incentivam os filhos a adquirirem uma habilitação. Por quê? Porque querem estar sempre protegendo os seus filhos. Observe, irmãos, como isso não faz parte da nossa realidade, eu acredito, de muitos aqui.
Quantos não tiveram de largar a sua adolescência para ajudar os pais na manutenção do lar? Quantos não tiveram de deixar a juventude e a adolescência simplesmente porque precisavam trabalhar para ajudar na manutenção da sua casa? E tentando corrigir isso, nós estamos cometendo um grande erro. A nossa geração não. Eles estão super protegidos. Estamos criando uma geração de filhos mimados. Pais, quando pensa que está protegendo, zelando, cuidando, você está prejudicando a vida do seu filho. Em seu livro Filhos Adultos e Mimados, Pais Negligenciados, os efeitos colaterais da educação sem limites, uma autora chamada Tânia Zaguri, brasileira, pedagoga, comentando acerca da mudança da seguinte expressão: obedeça-me, sou seu pai. Hoje os pais não falam mais isso, mas diz assim: nós estaremos sempre ao seu lado. Veja como isso faz sentido. Quando tentávamos nos aproximar de uma reunião dos nossos pais, o que era que eles diziam? Saia do meio da conversa de quê? De adultos. Obedeça-me, sou seu pai. Hoje não. Estaremos sempre do seu lado, filho. Como essa expressão gera filhos mimados. Mudou o conceito. A geração X, muitas vezes porque viveu, lógico, nós sabemos que havia um tipo de educação agressiva. E tentando corrigir isso, nós estamos provocando outro extremo. Nós estamos mimando os nossos filhos. Nós estamos tentando corrigir um erro com o outro. Talvez não seja um erro. É porque os nossos avós também foram criados dessa forma. Os nossos tataravós, bisavós e tá. Eles foram criados dessa forma: obedeça-me, sou o seu pai. Muitas vezes não nos davam uma definição de paternidade, uma definição de educação. Eles simplesmente queriam que nós o respeitássemos. Mas observe, esta expressão, nós estamos sempre ao seu lado, tem produzido uma geração de filhos mimados. A mesma mostra, irmãos, os danos. Outro exemplo interessante é descrito num livro Como Criar um Adulto, por uma autora chamada Julie Leite Court-Himes. Ela vai dizer que muitos de nós misturam certo excesso de orientação com um excesso de proteção ou uma participação demasiada na vida dos filhos. Nós os tratamos como a espécimes botânicas raros e preciosos e oferecemos uma qualidade deliberada e calculada de carinho e alimentação, ao mesmo tempo em que nos metemos em tudo que poderia torná-lo mais duros e resistentes. A ideia dela aqui é dizer que nós estamos criando filhos como sendo uma planta preciosa. Ninguém pode se aproximar, ninguém pode tocar. Eu estou aqui pronto e disposto para fazer tudo por você, meu filho. Ela ainda diz mais: sem experimentarem os pontos mais duros da vida, nossos filhos se tornam sensíveis como as orquídeas, mas são incapazes, às vezes, profundamente incapazes, de prosperarem por si sós no mundo real. Não estamos mais preparando os nossos filhos para a vida.
nós estamos vivendo a vida que era para que os nossos filhos vivessem. E com isso, nós estamos deixando de produzir neles amadurecimentos. Qual é o resultado que nós esperamos? Em lugar de preparar o filho para a vida, estamos protegendo da vida. Meus irmãos, os nossos filhos precisam ser lançados na estrada. Esta superproteção, em lugar de você pensar que está sendo um benefício para o seu filho ou sua filha, você está destruindo ele. Isso provoca a ira. Lógico que não é ser deliberado demais, dá muita libertinagem. Deve haver todo um equilíbrio educacional. Outro ponto é o favoritismo. Há pais que amam mais a uns do que a outros. Isso é demonstrado muitas vezes no meio da casa, no seio do lar. Está vendo fulano, eu gosto mais dele porque ele estuda, é interessado, é dedicado. Tu não quer nada com a vida. Esses tipos de comportamento produzem exatamente já aquilo que nós tratamos na introdução. Se o nosso filho já tem uma condição caída, isso só vai aumentar, isso só vai intensificar mais ainda os problemas intrafamiliares. Terceiro é o desestímulo. Eu tenho um sonho de estudar medicina. E às vezes os pais não apoiam. Às vezes os pais querem que os filhos também sigam aquilo que eles querem, quando muitas vezes não é do interesse dos filhos. Nós estamos numa geração que não sabe nem o que quer, gente. Se você fizer ou fazer uma pesquisa na Universidade Federal de quantas pessoas ali já passaram por inúmeros cursos, não é brincadeira. Exatamente porque, por causa dessa superproteção, os pais querem que os filhos sigam muitas vezes as suas carreiras profissionais. Quando, na verdade, eles querem ter a sua independência, a escolha do seu curso, por mais simples, por mais desconhecido que seja, economicamente falando, socialmente falando, mas é aquilo que ele quer. E muitas vezes nós achamos que o que os nossos filhos querem é aquilo que nós queremos para ele. Porque muitas vezes a nossa visão é muito mais econômica do que o prazer que ele pode desfrutar exercendo a profissão que ele escolheu. Se o meu filho disser para mim, pai, eu quero ser missionário, acabou-se. Pai, eu quero ser médico, acabou-se. Ele vai ser aquilo que ele deseja, que sente vocacionado para ser. Lógico que eu vou instruir o máximo para que ele seja um ministro do Evangelho. Mas se ele for um médico, eu vou dizer, exerça a sua função para a glória de Deus, salve vidas para a glória de Deus. Se ele for um mecânico, eu digo, conserte os carros para a glória de Deus. Se ele for um gari, eu digo, cuide da cidade para a glória de Deus. A cidade é de Deus, o mundo é de Deus. Não desestimule seus filhos, mas incentive. Mas eu volto e pergunto, como nós podemos restaurar os danos da queda? Em segundo lugar, irmãos, educando na disciplina e na admoestação do Senhor. Ainda no verso de número 4. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O termo grego aqui é ektrefet. Significa alimentar até tornar maduro. Esse mesmo termo grego aqui foi utilizado no capítulo 5 desta carta, verso 29. Veja o que é que Paulo vai dizer quando Paulo usa essa expressão. Porque ninguém jamais odiou a si próprio. Ou porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. É a ideia do cuidado aqui que Paulo está falando do corpo. Mas aqui o termo significa alimentar até tornar-se maduro, nutrir, educar.
E esse alimento que Paulo utiliza assim, no capítulo de número 6, verso de número 4, é exatamente mostrando os 3 aspectos do ser humano. A ideia de Paulo é que o pai é responsável pela nutrição da mente, do corpo e da alma de seu filho, dos seus filhos. Observe, irmãos, que a educação judaico-cristã visa alcançar a criança por completo. A educação redentiva não visa apenas a mente, ou o corpo, ou a alma, mas visa o indivíduo por completo. A mente é quando você educa, nutrindo nos filhos uma cosmovisão cristã. Afinal de contas, nós temos a mente de Cristo, nós devemos pensar como Cristo. O corpo, os pais devem se esforçarem o máximo que puderem para alimentarem os seus filhos fisicamente. E a alma, a sede dos desejos, dos sentimentos e vontades, isso está relacionado ao alimento espiritual. É aquilo que nós lemos em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 6 e 7. Estas coisas que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Os pais são responsáveis por isso, de educar, de alimentar os seus filhos até alcançarem a maturidade. É exatamente esse desenvolvimento pelo cuidado e esforço. Calvino vai dizer que eles sejam cuidados amorosamente. Em lugar de provocar ira, os pais devem cuidar amorosamente. Mas há outro termo que chama a minha atenção aqui, é o termo paideia, que significa educação, aprendizado, nutrição de crianças. E este termo ele é interessante porque é dele que surge a tradução para o português de pedagogo ou paidagogo. E com isto, o latim traduz o termo por educare, que tem um sentido de criar, educar, alimentar, ter cuidado com, instruir. E esse termo ele foi usado por Paulo em algumas passagens significativas que está relacionada à instrução. Por exemplo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, útil para instruir, corrigir ou exortar e educar em toda a justiça. O termo educar ali é o termo paideia. É educação na justiça de Cristo, no que é correto, no que é perfeito. A disciplina, pois pode ser descrita como a educação por meio de regras e normas, bem como de recompensas e, se necessário for, castigos. Quando nós usamos aqui a ideia de disciplina, nós podemos lembrar de Hebreus, capítulo 12, verso de número 11, no começo, a disciplina não é nada agradável, mas depois ela produz os seus resultados. Os pais devem não apenas alimentar os seus filhos, a mente, a alma, o corpo, mas eles devem disciplinar os seus filhos, corrigir os seus filhos. Mas há outro termo, e este é um dos mais importantes aqui. É quando Paulo vai dizer exatamente no verso número 4, e na admoestação do Senhor. O termo grego aqui é o termo noteses. Não é um termo muito fácil de ser traduzido por conta exatamente de seus profundos significados. Mas de acordo com um autor e comentarista, principalmente da área de aconselhamento, conhecido como Jay Adams, a ideia de confrontação.
O mesmo diz que a confrontação noutética visa a pôr uma ordem no indivíduo mediante a mudança de seus esquemas de conduta, de modo que estes enquadrem nos padrões bíblicos. Vocês estão lembrados lá de Davi e Natã? O que houve ali foi uma confrontação. Em 2 Samuel capítulo 12. Davi, tu lembra, Davi? Olha, vem um certo fazendeiro, um certo fazendeiro recebeu amigos em sua casa e pegou a ovelha lá, coitado, o homem só tinha uma cordeirinha, ele matou, fez a festa. Davi, esse é um miserável, esse homem merece morrer. E o que é que Natã diz para Davi? Esse homem é você. Ele confronta Davi. Ele confronta Davi com os erros de Davi. Quando o Senhor vai dizer isso, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, é exatamente corrigir os nossos filhos em quem? No Senhor. Não em nossos padrões de morais e conduta, porque na verdade somos pecadores. Mas a correção dos nossos filhos está em quem? No Senhor. Podemos então dizer, irmãos, que o que Paulo visava aqui não era apenas uma admoestação no sentido de orientar, mas de corrigir, de confrontar os erros e pecados dos filhos. E isso só aumenta a nossa responsabilidade, irmãos. Isso é uma prova de amor e de profundo interesse. Mas toda educação, instrução, confrontação, ela deve ser no Senhor. Sendo assim, irmãos, educar em um sentido cristão é o ato de cooperar relacionalmente para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A educação cristã, ela visa a restauração da imagem de Deus em nós, em nossos filhos. Irmãos, lembrem-se, os nossos filhos estão perdidos. Você precisa se lembrar disso diariamente. Ao ver o comportamento deles, olhem para ele e você está perdido. Mas o Senhor me deu as ferramentas necessárias e me mostrou os caminhos corretos pelos quais você pode ser restaurado. Devemos orar para que o Senhor alcance o coração dos nossos filhos. A educação redentiva, meus irmãos, ela visa a restauração por completo dos nossos filhos. Deus trará um profundo arrependimento ao coração deles por meio de sua palavra, a fim de alcançar os corações deles. O próprio coração da educação cristã é este: conduzir o coração da criança ao coração de seu Salvador. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Os nossos filhos estão perdidos, mas o Senhor veio buscar e salvar os perdidos. Cuidado para não provocar os nossos filhos a ira. A superproteção é um grande perigo, como também a libertinagem. Prepare a criança para a estrada e não a estrada para a criança.
Permita que seus filhos amadureçam. Amadureça. Ele cresça, que ele desenvolva. Não esteja como alguém que está em um helicóptero supervisionando constantemente. Ele vai enfrentar os desafios desse mundo caído. E vai haver momento em que você não vai poder fazer nada. Simplesmente porque você não preparou para a vida. Uma segunda aplicação que eu trago aos nossos corações é que não deixe de educar, até porque isso é uma ordem. É uma ordem do Senhor para nós. Por mais que seja doloroso, devemos sempre lembrar que não estamos a sós. O Senhor há de nos ajudar, há de nos guiar, de nos conduzir, de colocar em nossos corações as palavras certas para os momentos certos. Não desista dos seus filhos. Por mais trabalhoso que seja o processo educacional, lembremos-nos, Cristo está conosco e tem nos ajudado nesse processo. E Ele faz isso por meio de sua palavra. Que o Senhor nos ajude a conduzir o coração dos nossos filhos ao coração dEle. Como disse o puritano, que os nossos filhos devemos labutar para que os nossos filhos sejam mais filhos de Deus do que nós. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar. Senhor bondoso, Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. E ao mesmo tempo nos preocupamos pelos desafios do nosso tempo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Precisamos do teu auxílio. Sozinho não conseguiremos. Pois afinal de contas, não somente os nossos filhos estão perdidos, como também nós. Somos caídos. Só o Senhor para nos ajudar a restaurar essa imagem do Senhor em nossos filhos. Nos ajuda, Deus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para colocarmos diariamente em prática a Tua palavra. Guarda os nossos filhos no Senhor, ó Deus. Protege-os, livra-os e alimenta-os diariamente com a Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Como sacerdotes da nossa casa, como responsáveis pelo nosso lar, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, e discernimento para conduzir a nossa casa, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje, para todos sempre. E a igreja diz: Deus abençoe a todos. Privilégio ver a irmã Glaucia aqui conosco. Deus abençoe.